Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, CPI da Petrobras começa com bate-boca, xingamentos e a convocação de Graça Foster e ex-diretores da estatal. E veja também nesta edição. Ministro do Supremo Teori Zavascki decide amanhã se divulga os nomes dos 54 suspeitos de desvios na Petrobras. Quem perde e quem ganha no Brasil com o dólar a R$13. É um sinal aí de um Brasil visto com muita cautela e com muita preocupação pelos investidores. Coreia do Norte comemora ataque sofrido por diplomata americano em Seul. Em greve há um mês, professores do Paraná rejeitam proposta do governo e pais de alunos reclamam. Não sabe o que eles ficam fazendo e eles procuram ir para a rua, né, para poder passar esse tempo. Estados Unidos testam nova geração de arma laser, capaz de destruir alvos em segundos. Brasileiro resiste em desligar o celular até mesmo em locais que exigem silêncio. Você fica com a sensação de te mandaram mensagem, será que me ligaram? Uma experiência inédita mostra moradores de rua sendo atendidos com respeito e elegância. E nossa bancada tem a presença do advogado e ex-secretário de Segurança Pública, Eduardo Mulaer, e do filósofo Luiz Felipe Pondé. E contamos com a sua participação através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também através do Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O presidente da nova CPI da Petrobras na Câmara, Hugo Mota, do PMDB, resolveu criar por conta própria 4 sub-relatorias e fez a distribuição delas sem consultar ninguém. O resultado foi um tremendo bate-boca durante os trabalhos. Eu não aceito desrespeito! Eu não aceito desrespeito! Eu não aceito desrespeito! Vossa Excelência me respeite! Cabelo branco não é sinônimo de respeito! Apesar dos protestos da oposição contra a atitude de Hugo Mota, as sub-relatorias foram mantidas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defendeu Mota, que também rejeitou um requerimento do PT para investigar a Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Com as sub-relatorias, as investigações serão descentralizadas. A primeira vai investigar o superfaturamento na construção de refinarias. A segunda, a constituição de subsidiárias e sociedades feitas para praticar atos ilícitos. A terceira deve apurar superfaturamento na construção e no aluguel de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda. E a última deverá checar irregularidades na operação da companhia Sete Brasil, fornecedora da estatal, e na venda de ativos da Petrobras na África. Historicamente, todas as CPIs que funcionaram tiveram subrelatorias. Então, nada mais justo do que colocarmos mais deputados comprometidos e preparados para ajudar o relator. Eu fui surpreendido porque dividir um trabalho que caberia a mim sem que eu tivesse solicitado cria uma situação mais difícil para realizar o trabalho. Foram protocolados pedidos para ouvir os ex-presidentes da Petrobras, Sérgio Gabrielli e Graça Foster, a diretora da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, e o doleiro Alberto Youssef. Primeiro chamado a depor na próxima terça-feira, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, depende de autorização judicial para comparecer. Ele está em prisão domiciliar. O ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, deveria prestar depoimento hoje na Justiça Federal de Curitiba. Como ele não foi encontrado, o depoimento foi adiado. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. Bom, essas sub-relatorias, essa descentralização do foco na CPI, criando várias pequenas CPIs. O que você acha disso? Vai trazer mais eficiência? Olha, Pelo seu olhar, eu não acredito que você não está confiando muito nessa CPI. A minha impressão é de que a CPI, mais uma vez, é um jogo de cena. A Polícia Federal está investigando. O juiz Moro está comandando a investigação. O ministro Teori está com os pedidos do Ministério Público. Então, eles têm todos os elementos para investigar. Então, o que o Congresso, nesse momento, vai fazer com mais uma CPI da Petrobras? A primeira já deu em água de barrela, ou seja, não deu em nada. E agora fica essa briga simbólica, a relatoria e tal. Inclusive, assim, fica uma questão curiosa, né? Quer dizer,
dentro do Congresso, vários que podem estar envolvidos, que consta que estariam na lista, 45, 50, e eles querem fazer uma investigação para desviar o foco do quê? Eu acho que essa CPI não tem nada a ver, isso tudo é um jogo de influência política. O Gabriel P. aqui concorda com você, CPI farão da Lava Jato uma pizza perfeita e já começou, não vão apurar nada, apenas atrapalhar. Você está confiante na CPI? Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite, eu concordo inteiramente. Acho que CPI vira pizza, não é necessário. Há suspeitas de que alguns dos caras que estão aí organizando a CPI também estão envolvidos na história. Então, acho que eles só estão querendo jogar areia mesmo, fumaça, criar confusão. Tem que deixar a coisa correr na mão de quem está correndo. Agora ela ficou toda para a oposição, né? Olha, esse é outro problema, né? O que é governo e o que é oposição hoje nesse país? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento... A oposição é a PMDB, né? De uma confusão absoluta. Quer dizer, nós temos uma coalizão PT-PMDB, a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Em tese, eram aliados. Aí você tem a rebeldia do presidente do Senado, Renan Calheiros, que agora... Eu até ouvi hoje um comentário, acho incrível as coisas que se dizem nesse país. Não, a Dilma devia ter tirado o Renan da lista. Como tirado? A presidente não tem nada com isso. Havia um pedido de investigação contra ela que foi rejeitado. Então, isso é feito pelo Ministério Público e vai ao Judiciário. O Executivo, as pessoas ainda pensam que nesse país o regime é monárquico, que é um regime que o presidente manda e todo mundo obedece. Não é assim. Há independência de poderes, e isso no Judiciário é evidente. A Procuradoria é um órgão de independência. E o Congresso está mostrando, pela via pior do mundo, a suposta independência quando faz um combate a presidente para se vingar de uma eventual lista aí que está para ser aberta. Agora, também outra pergunta que fazem muito é em relação à lista do Rodrigo Janot, de que ele, Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, poderia tirar nomes dessa lista. Não poderia também, né? Porque ele tem muita gente trabalhando com ele ali. Não, ele não pode tirar porque não é uma coisa arbitrária. Ele tirar seria uma prevaricação, um crime de responsabilidade. Ele recebe os elementos que vêm da Justiça, da Polícia Federal, ele tem que fazer uma triagem. Aliás, eu vi hoje uma charge curiosa que vai sair no Le Monde com data de amanhã. Na verdade, saiu hoje à tarde em Paris e que mostra um juiz e que diz assim, na dúvida dele, né? De um lado ele fala, bom, se eu mando prosseguir o processo, vão dizer que eu sou vingativo. Se eu mando arquivar, vão dizer que eu sou cúmplice. Então, a Justiça fica nesse papel curioso de acharem que está fazendo um jogo político. Mas há uma independência necessária e aí não há um arbítrio. Claro, o Procurador-Geral pode pedir um arquivamento, deve pedir quando não tiver elementos, mas num princípio de transparência, a toda a categoria dos procuradores da República se revoltaria se houvesse uma barbaridade. Ansiedade, um sentimento experimentado por quem espera algum resultado importante. Em Brasília, a lista de nomes de políticos suspeitos na Operação Lava Jato tem deixado os parlamentares bem ansiosos. Marina estudou 12 horas por dia para o vestibular. Tanta dedicação não impediu que a jovem de 17 anos ficasse ansiosa enquanto aguardava a lista de aprovados. Tava esperando, só queria ver logo, contando, assim, todo dia eu olhava quanto tempo faltava, aí no fim deu certo. A ansiedade é um sintoma comum entre as pessoas que esperam a divulgação de um resultado importante. É o caso dos candidatos a um novo emprego ou que prestam concursos públicos. Jogadores famosos também vivem essa expectativa às vésperas de uma convocação para a seleção, como fez hoje o técnico Dunga. Neymar, Barcelona. Nestas horas, cada um tem sua receita para lidar com a situação. Eu tento me manter na calma, né? Você pode assistir filmes, A leitura também ajuda bastante. Uma lista também leva atenção a Brasília. É a lista do Janot, o Procurador-Geral da República, que enviou ao Supremo Tribunal Federal nomes de 54 supostos envolvidos na Operação Lava Jato. E não é só viver uma expectativa que desperta sentimentos. Para muitas pessoas, a própria divulgação do resultado, com a presença ou não do seu nome, também gera reações.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já contratou advogado, mesmo não havendo confirmação de que seu nome está na lista. Eu espero ter essa resposta o mais rápido possível, que mesmo que se disser que quer sigilo com relação ao caso meu, se ele existir, eu faço questão de dar publicidade a ele. Pelo menos 4 senadores estariam entre os citados: Gleisi Hoffmann, Fernando Collor, Edson Lobão e Renan Calheiros, presidente do Senado, que devolveu ao governo a medida provisória sobre o aumento de imposto na folha de pagamento das empresas. A atitude seria uma retaliação por ter entrado na lista. O medo, ele gera uma tensão frente a um perigo que pode ser concreto ou imaginário. A pessoa pensa, antecipa em pensamento aquele perigo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da ação sobre desvios na Petrobras, deve definir amanhã se quebra o sigilo das investigações. Se quebrar, os nomes dos 54 suspeitos serão divulgados. Pondé, vamos então falar sobre ansiedade. São 2 listas distintas nesse caso aí, né? Uma é boa, né? Você está numa lista, uma lista que você está na expectativa, e outra é uma lista ruim. São ansiedades diferentes? Eu acho que os objetos e as causas também são diferentes. A lista do vestibular também pode ficar ruim se você não passar, mas é uma lista, digamos assim, da ordem da saúde. Faz parte do percurso do estudante, de estudar e conseguir. A outra lista, não. A outra lista é uma lista, digamos assim, de vergonha. Aliás, eu espero que a lista seja divulgada. Eu acho que essa ideia da lista ficar escondida ou ficar preservada, não acho certo. Acho que ela deve ser divulgada, né? Uma opinião simplesmente de um cidadão. Acho que a gente tem todo o direito de saber os nomes que estão envolvidos nesse processo e não deixar ela não exposta. Agora, a ansiedade, como a matéria fala, o medo, faz parte do processo evolucionário. Quem não tem medo não é normal. Quem não é normal, inclusive, no sentido porque o medo e a ansiedade prepara você para uma situação de risco. É claro que se você tem demais, te mata, né? Mas é evidente, assim, do ponto de vista evolucionário, na pré-história, que aqueles que não sentiam medo de nada, absolutamente, que não tinham ansiedade de nada, provavelmente eles tiveram dificuldade para avaliar riscos em que eles estavam envolvidos. Portanto, mesmo se você for para a filosofia mais filosófica, né, e pensar em caras como Aristóteles, né, na Grécia, ele já dizia, quer dizer, a coragem não é temeridade, a coragem é quando você, sentindo medo, sentindo risco, você é capaz de tomar um tipo de atitude. Então, a ansiedade, até certo nível, faz parte, me parece. É isso? Faz parte? Eu vejo, por exemplo, que o Pondé não está ansioso. Por que ele não está ansioso? Porque ele não fez vestibular, né? Fez há muito tempo, já passou. E passei. E nunca meteu a mão no dinheiro público, pelo menos que eu saiba. Então não preciso, né? Então não tem. Então por que tem tanta gente ansiosa? É porque tem muita gente que talvez tenha aí achado que andou por caminhos esquisitos. E não só eu acho que a lista devia ser divulgada, como eu acho que quem estiver sendo investigado teria que se afastar da CPI, das comissões do Congresso e, eventualmente, até pedir uma licença do mandato até essa situação estar esclarecida. O Congresso não pode ser uma trincheira para quem está em maus lençóis. A Vânia Van aqui pelo Facebook, como sou ansiosa, esta lista dos horrores vai me deixar mais com raiva mesmo. Tem nada de ansiedade. E a Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória para ministros de tribunais superiores, como o STF e o STJ. A votação dividiu os parlamentares. Para o líder do PT, que defendeu a permanência dos 70 anos, a motivação da proposta foi política. Nós queremos dizer que o resultado eleitoral do ano passado é a vontade do povo brasileiro. E na vontade do povo brasileiro não pode estar expressado no teor desta PEC. O PT se instala no Supremo e tem no Supremo uma reserva para atender a sua ideologia, a sua vontade, é melhor fechar o país. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno e ser promulgada em sessão do Congresso. Se passar, a presidente Dilma deixará de indicar para o Supremo os substitutos de 5 ministros que completam 70 anos durante esse segundo mandato. Então, consequência disso, há um ânimo no Congresso para aprovar essa PEC, não é isso? William, veja só, esse problema do casuísmo, de você ter que estudar um princípio a partir de uma situação concreta, é muito ruim. A questão dos 70 anos ou 75 anos é uma questão hoje super importante
mas até em termos filosóficos. Porque eu, pelo menos, acho que uma pessoa entre 70 e 75 anos, com experiência de vida, normalmente continua válida, ao contrário, acumula experiência. Eu vou até personalizar a questão. Eu, agora, em 2015, vou fazer 70 anos. E eu acho que ainda consigo vir aqui ao jornal e ter algumas ideias. Podia estar no Supremo, não posso mais, porque a partir dos 65 não poderia ter sido indicado, né? Então, por outro lado, o Supremo hoje tem uma composição que foi se consolidando, são ministros importantes que a gente já conhece. Uma renovação de 4 vagas muito rapidamente pode mudar a cara da justiça inteira nesse país. Então, digamos, também não é oportuna uma mudança nesse momento, no momento que nós estamos entrando numa crise centrada num petrolão que vai mobilizar toda a justiça. Então, eu diria, era preciso arrumar uma trégua nisso, quer dizer, e talvez essa PEC da Bengala, mais do que uma vingança do Senado, seja uma forma de botar uma pedra nesse momento, dar uma esfriada na situação para depois ver como fica. É como o Molaer disse, né, Pondé? A pessoa com 70 anos de idade está em plena atividade, com a experiência acumulada ao longo da vida e que pode levar essa experiência para as outras pessoas. Principalmente, né, em funções que demandam experiência de vida, sabedoria, um certo temperamento mais equilibrado, que sabe avaliar coisas. E veja, hoje com a medicina que está aí, você chega aos 70 anos ou mais, você pode chegar em condição física muito boa. Então, uma vez que você tem a condição física boa, você tem experiência, acho que tem certas funções, como no caso do Supremo, que não vejo por que mandar a pessoa para casa. O argumento contrário é a questão da renovação dos quadros. Claro, os quadros jovens querem ascender, mas o Supremo não é fim de carreira. O Supremo é um lugar onde são escolhidas 11 pessoas com notável saber jurídico, idoneidade, que são juristas exemplares para traçar uma linha mestra de interpretação da Constituição do país. Então, é muito diferente da carreira de juiz, que você precisa ir abrindo vaga para os mais moços irem subindo. Agora, o que eu fiquei impressionado aqui, Pondé, é com a idade do Molaer, que parece que tem 50 anos de idade. Acho que ele falou que tem 70 só para deixar a moçada de 70 feliz. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia cassou os mandatos do governador Confúcio Moura, do PMDB, e de seu vice Daniel Pereira, do PSB. Confúcio é acusado de abuso de poder econômico nas eleições do ano passado e compra de votos. O governador e o vice têm 5 dias para recorrer. O dólar atingiu nesta quinta-feira a maior cotação em mais de 10 anos e fechou o dia acima dos R$3. A moeda americana mexe no dia a dia de todo brasileiro, do pãozinho do café da manhã até a exportação de produtos fabricados aqui. O movimento nesse empório no mercado municipal de São Paulo caiu cerca de 10% nas últimas semanas com a disparada do dólar. Vários produtos aqui são importados. Para não perder mais clientes, o dono diz que está fazendo malabarismo para não repassar os aumentos para o consumidor. Se otimizando para diminuir os custos operacionais dentro da empresa e diminuindo a margem para que consiga ter esse preço competitivo que o cliente esteja disposto a pagar. Hoje o dólar bateu um novo recorde, fechou cotado acima dos R$3, maior valor desde agosto de 2004. A instabilidade no cenário político quanto ao ajuste das contas públicas continua deixando investidores na defensiva. Os mercados simplesmente precificam essa situação e é o que está acontecendo agora. Dólar R$3 é um sinal aí de um Brasil visto com muita cautela e com muita preocupação pelos investidores. No ano a alta já é de mais de 12% e nos últimos 12 meses o avanço é quase 3 vezes maior. Nesta escalada, os exportadores saem ganhando, mas nem sempre há garantias de lucros. Não está fácil colocar o produto brasileiro em outros países. No mês passado, a importação foi maior do que a exportação. A balança comercial ficou negativa em quase 3 bilhões de dólares. O dólar mais alto significa também que produtos importados e feitos aqui com insumos de outros países tendem a ficar mais caros. Um exemplo é o pãozinho francês, pois o Brasil usa trigo da Argentina. Mais um fator de pressão sobre a inflação que pode até influenciar a definição da taxa básica de juros. A alta da moeda americana também dificulta a vida de quem pretende viajar para o exterior. Em algumas casas de câmbio, o dólar turismo está sendo comercializado acima dos R$3,20. Uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, por exemplo, com passagem e hotel para uma família com 4 pessoas, custaria hoje mais de R$10 mil.
Em setembro do ano passado, com o dólar a R$ 2,30, a mesma viagem saía por menos de R$ 8.000. Mulher, alguns economistas dizem que o dólar em relação à moeda brasileira deveria situar ali em 2,90, entre 2,80 e 2,90, para ser bom para os exportadores e também para regular a balança comercial. Olha, eu acho que essa equação é muito difícil, eu tenho muito medo do que os economistas dizem. Eu tenho dois raciocínios. De um lado é que tomara que não derrubem o Joaquim Levy, porque senão de 3 vai para 4, né? E de outro é que para nós, cidadãos, é muito ruim o dólar a R$3, quer dizer, fica difícil ir até para Orlando, né? Mas, enfim, sair do país para fazer compras, isso atrapalha, a meu ver, atrapalha muito a vida do cidadão comum, de todo mundo. Então aproveite e viaje pelo Brasil. Mas também é muito caro, né? Até o pão fica mais caro, como a matéria mostra. Agora, eu acho que esse subida do dólar, a situação que a gente está vivendo hoje, ela significa, antes de tudo, que o projeto do PT para o país acabou. Eu acho que o PT devia voltar para o pátio de fábrica, fazer sindicato, fazer as greves que ele fazia. Ou seja, a situação que a gente vive hoje no Brasil, depois desses anos de PT, parece indicar que, de fato, o projeto do partido para o país acabou. É melhor sair de cena, fazer uma reciclagem, repensar, mudar seus quadros e não ficar agarrado ao osso do jeito que está, porque, de fato, o Brasil está ruim, né? Mas aí vale a pena ponderar que ninguém tem projeto para o Brasil. Quer dizer, o PT não tem, o PMDB não tem, o PSDB aparentemente também não tem. Quer dizer, o que sai de proposta é tudo muito frágil, muito teórico. Né? Mas a gente está pagando bem caro, porque o PT achou que tinha um projeto para o país. Isso sim. Ele se achou uma aristocracia política, ele se achava puro, a honestidade em pessoa, e se revelou profundamente incompetente e, inclusive, extremamente ideológico. Né? Onde erramos, então? Onde erramos 1.500, no começo? Lá atrás, eu acho que aí fica muito longo dizer que erramos em 1.500. E nem acho que o Brasil é o pior país do mundo. Inclusive, acho que o que está acontecendo agora, a gente deve manter o Estado de Direito, as instituições devem continuar a funcionar, ninguém deve ficar falando coisa de sair fora do Estado de Direito, porque a democracia passa por crises assim. Não acho que o que está acontecendo agora significa que a gente errou completamente. Quem sabe é um tranco de arrumação, né? E daqui, como se fala, enfim, eliminada esses focos de corrupção e ajeitada um pouco essa vida econômica para o equilíbrio fiscal, nós não podemos viver dias um pouco mais promissores. O embaixador americano atacado com uma navalha na Coreia do Sul levou 80 pontos no rosto. A Coreia do Norte comemorou a violência e atribuiu o ataque a uma resposta aos exercícios militares na região. Os médicos informaram que Mark Lippert precisou passar por uma cirurgia de 2 horas e meia para fechar o corte de 11 centímetros no rosto e outro no pulso que atingiu um nervo. Ele passa bem e deve ficar internado 3 dias. O diplomata de 42 anos foi atacado quando seguia para um fórum público. O agressor foi capturado logo depois. O sul-coreano, de 55 anos, alegou vingança contra a presença militar americana no país. 28 mil soldados, entre forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, realizam treinamento conjunto na península por terra, mar e ar. Em comunicado, a Coreia do Norte considerou a agressão um castigo justo à provocação militar na região e voltou a ameaçar os governos americano e sul-coreano com ataques. O avião pilotado pelo ator Harrison Ford caiu agora há pouco nos Estados Unidos. O monomotor bateu durante uma aterrissagem forçada em um campo de golfe. Segundo o site de notícias NBC, o ator sofreu ferimentos na cabeça e foi atendido por paramédicos no local. Ainda não está confirmado se havia outro passageiro na aeronave. A seguir, crianças ficam sozinhas em casa no Paraná por causa da greve na educação e a Organização Mundial de Saúde sugere aumento de impostos para produtos com excesso de açúcar.